Olá, mulheres! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos meditar, fazer uma reflexão na palavra do Senhor nessa hora. Eu gostaria de refletir com você sobre um texto que está em Jeremias, capítulo 18, a partir do versículo 1, que diz assim: A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. A gente sabe que esse texto é um texto ilustrativo e que ele está aqui ilustrando a nossa própria vida, né? Como o texto diz que o Senhor falou, se ele não poderia fazer da mesma forma que o oleiro fez com o barro, com a casa de Israel, com os filhos dele. E meditando nisso, eu comecei a pensar da forma como Deus nos criou, da forma como Deus nos formou, tão maravilhosa. Deus nos fez para um propósito tão lindo, tão especial, mas com o decorrer do tempo, das situações, das experiências vividas, muitas delas experiências ruins, né, na vida de cada um, de cada família, cada um tem a sua história. E nessa história, no decorrer do tempo, existem muitas tristezas que passam sobre a nossa vida, passam diante de nós, que acontecem na nossa casa, na nossa família, ou até mesmo com um vizinho, alguém próximo, que acaba nos chocando, acaba fazendo com que sejamos abalados nas nossas emoções e muitas vezes marcados por essas situações. Outras situações são com amizades, uma decepção que a gente sofre, uma traição por uma amiga ou até mesmo pelo próprio esposo, uma decepção com alguém que você confiava tanto e que quando você foi ver, ela acabou te traindo e aquilo ficou marcado na sua vida, na sua alma. Muitas coisas acontecem na nossa vida. Abandono, muitas pessoas são órfãs e por isso são marcadas na sua alma como se elas fossem esquecidas ou não fossem amadas por ninguém, se sentem desprezadas. Isso eu quero trazer para você como se realmente fosse esse vaso, formado, perfeito pelo Senhor. Mas quando acontecem essas situações e outras mais que eu não citei aqui, o que acontece? Para a gente entender melhor, né? Eu vou simbolizar aqui como se fosse um vaso de barro, mas que ao cair ele quebra. Uns podem quebrar somente um pedaço, outros se despedaçam todos. E muitas vezes nós vamos tentar colar esse vaso. Nós vamos tentar nos reerguer e prosseguir na vida. E o que acontece? Quando nós nos levantamos e nos erguemos sem resolver a situação, sem liberar o perdão, sem conversar e explicar a situação, é como se fosse um vaso. Não tem um vaso de porcelana, vamos supor. Eu acho que muita gente já viu essa situação, essa cena na sua casa, na casa do vizinho, de ter um vaso muito bonito, muito precioso e acabou se quebrando. E o que o dono fez? Foi lá e colou. Passou cola, passou durepox, sei lá o que foi. Mas aí aquele vaso está colado. Aí a gente imagina que ele não está no seu perfeito estado, né? Como ele foi criado. Mas ele está de pé. E isso na vida da pessoa acontece muitas vezes. Muitas vezes a gente olha para as pessoas e vê ela assim de pé, lutando, guerreando, mas ela está tão cheia de dores e cicatrizes,
simbolizando esse vaso quebrado que foi remendado, porém ele não foi resolvida a situação. O vaso ele só pode ser restaurado na mão do oleiro, daquele que o fez, né? Então, simbolizando as nossas vidas, nós só podemos ser restaurados nas nossas emoções. Quando passamos por essas situações fortes e marcantes na nossa vida, que marcam para sempre a nossa alma, a gente só pode ser restaurado se a gente tiver o entendimento que a gente precisa de uma ajuda. E ninguém melhor para nos ajudar do que esse oleiro, que é o Senhor, é aquele que nos criou, que nos formou e que nos conhece melhor do que ninguém. Então nós precisamos entender a causa de cada dor, a causa de cada cicatriz e entender que quando nós resolvemos e quando nós liberamos o perdão, mesmo que você não seja culpado, a melhor ou maior beneficiado somos nós mesmos quando liberamos o perdão. Então nós precisamos resolver muitas coisas que estão pendentes, resolver muitas coisas que nós deixamos para trás, mas escondido atrás de nós. Nós não deixamos isso esvair ou descer pelo ralo e ir embora. Nós deixamos escondidos, oculto atrás de nós, nas nossas emoções, né? Melhor dizendo. Então a Bíblia nos tem um conselho para nós. O apóstolo Paulo ele diz em Filipenses, capítulo 3, versículo 13, diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas como faço, uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo aqui nos dá um conselho muito precioso, que ele esquecendo das coisas que para trás ficaram, ele prossegue para o alvo, para o propósito que Deus tem na sua vida. Então o que nós precisamos entender e fazer é isso, prosseguir, deixar aquilo que nos magoa, aquilo que nos chateou, que nos magoou, que nos feriu muitas vezes, deixar isso para trás, resolver isso dentro de nós e deixar lá no passado e viver aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus tem projetado e fala ao nosso respeito. Como resolver isso, né? Muitas vezes você não vai conseguir ir até a pessoa de imediato, mas a primeira coisa para se resolver essa situação na nossa alma é uma decisão. Nós precisamos decidir sermos sarados de toda e qualquer situação que nos marcou. Muitas vezes nós nem entendemos o porquê que nós temos tal atitude, ou porquê que nós somos, por exemplo, uma pessoa tão nervosa, explosiva. Algo é ativado dentro de nós e por isso tem uma razão, tem um porquê. Então nós temos que procurar entender isso e buscar em Deus uma direção, um controle, um entendimento ao ponto de que quando nós vivermos a situação que nos lembra aquela dor, que vai nos lembrar aquele trauma muitas vezes, aquela decepção, nós identificarmos na mesma hora que vai gerar em nós aquela atitude que nós sempre víamos repetindo, mas que agora nós desejamos mudar, nós desejamos ser alguém diferente, alguém curado, alguém sarado. E aí nós vamos nos lembrar e imediatamente tentar agir bloqueando, impedindo que aquela atitude venha à tona. Então nós precisamos do Senhor para nos fazer deixar para trás tudo aquilo que nos faz sermos pessoas amargas, sermos pessoas que não conseguem perdoar. Nós precisamos do Senhor para todas as coisas. E quando nós temos esse entendimento, quando nós percebemos que nós precisamos realmente deixar algumas coisas para trás, para viver o novo, para viver aquilo que Deus tem para nós, aí é o primeiro passo para uma mudança de vida, de atitude, para uma transformação total, para que esse vaso interior, para que a nossa vida seja restaurada. Então, eu queria que você identificasse, pensasse comigo o que tem dentro de você, nos seus sentimentos, aí na sua alma, que muitas vezes te tira a paz, te causa uma tristeza, uma dor tão grande e que você não consegue explicar.
Eu acredito que se você parar um pouquinho para refletir, para pensar, você vai conseguir identificar a causa, o motivo disso acontecer com você. Decida, a partir de hoje, ser alguém livre, alguém cheio de paz, alguém que quer conquistar tudo aquilo que você veio a esse mundo para conquistar. E muitas vezes esse sentimento te impede. Muitas vezes esse sentimento de abandono te impede de viver o melhor de Deus. Sabe que você não foi abandonado pelo Senhor. E pelo fato simplesmente de você estar aqui, você estar vivo, você já conseguiu vencer muitas batalhas. Então não se sinta desprezado, não se sinta desprezada, pequena, falha. Todos nós somos falhos, cheios de defeitos, erramos. Mas quando nós nos colocamos diante do Senhor, nos arrependemos dos nossos erros, nos arrependemos do que nós muitas vezes fizemos no passado e que isso muitas vezes vem sobre a nossa mente, tentando nos condenar. Nós precisamos receber de Deus uma nova identidade, um perdão de Deus, muitas vezes pelo que fizemos, receber o amor dele. Se você não se sente amado, se você se sente rejeitado, se você se sente traído, se você sente que você não tem amigo, não tem em quem confiar, o Senhor, ele pode mudar esse sentimento de você, te fazer sentir amada, cuidada, querida por ele. Ele pode fazer isso, mudar esse sentimento dentro do seu coração. Então eu gostaria de pedir a você nessa hora que fechasse os seus olhos comigo. Vamos orar ao Senhor. Vamos nos colocar diante dele como um vaso quebrado, remendado, e dizer: Senhor, eu estou aqui diante do Senhor, da tua presença, como um vaso despedaçado, cheio de dores e marcas na alma. Ah, meu Deus, eu quero apresentar diante do Senhor a vida dessa minha irmã, dessa mulher que está diante do Senhor também comigo, e pedir, meu Deus, uma restauração, a graça, o favor do Senhor, que a tua presença comece a envolver essa pessoa que realmente deseja a mudança, que realmente deseja ser livre dessas emoções que a condena, que aprisiona, Senhor, a vida dela, que impede dela romper para aquilo que o Senhor tem na vida dela. Eu coloco diante do Senhor, se ela se sente rejeitada, menosprezada, esquecida, Senhor, se ela acha que ninguém a ama, que ela sinta agora, Senhor, o teu amor, o teu cuidado, que ela perceba e veja o teu cuidado, a mão do Senhor sobre a vida dela até hoje. O quanto o Senhor a ama e deseja fazer com que ela viva uma vida de abundância, uma vida totalmente transformada. Que ela seja tocada pelo teu poder, que a vida dela, Senhor, mude radicalmente, seja transformada pelo teu poder, que ela comece a viver, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem projetado e sonhado para a vida dela. Que ela sinta uma paz interior, uma alegria, Senhor. Que ela receba do Senhor essa alegria de viver, essa paz, o desejo de conquistar os sonhos do Senhor para a vida dela. A alegria, meu Deus, de estar em sua casa, em seu lar, em sua família. A alegria simplesmente de viver, meu Deus. Tira a amargura, o medo, a tristeza, a dor. Coloca alegria, Pai, no seu coração, paz, amor. Que ela viva juntamente com a sua família a paz que ela nunca sentiu, meu Deus. A alegria que ela nunca sentiu. Que ela comece a sentir, a partir desse momento, essa paz, essa tranquilidade, essa alegria que nos traz a tua presença em nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Assim eu oro e te agradeço, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Que você seja inundado pela presença de Deus e comece a partir de hoje a viver o melhor de Deus para a sua vida. Tá bom? Beijo para vocês, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.